Oi, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último vídeo dessa sequência de vídeos em relação ao Movimento Empresa Júnior. E hoje a gente vai estar falando aí, então, sobre o papel das instâncias, né? Quais são as instâncias do MEG, qual é o papel delas em relação ao desenvolvimento da rede. Então, em primeiro lugar, né? Quais são as instâncias do Movimento Empresa Júnior hoje? A gente tem uma confederação, que é a Brasil Júnior, então é basicamente a organização e a instância que está ali responsável pelo MEG a nível nacional, então, né, olhando para o Brasil inteiro. A gente tem as federações, então, no nosso caso, a federação é a FEGERS, que é a Federação de Empresas Júniores do Estado do Rio Grande do Sul, que é quem são as federações que estão olhando ali para o desenvolvimento, crescimento, enfim, né, para o movimento a nível estadual. E, por fim, a gente tem os núcleos, né? Os núcleos, eles hoje não fazem parte de todas as federações, mas eles normalmente estão ali presentes nas federações que hoje já tem um número um pouco maior de EJs. Então, hoje, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem enquanto núcleos o Núcleo Impulso, ali da região centro-oeste, o NEG-POA, então, da região metropolitana, e o NEG-Sul, ali da região sul do estado. Então, hoje, né, olhando assim para a realidade do MEG gaúcho, as instâncias que fazem parte do nosso dia a dia dentro da EJ é a Confederação, que é a Brasil Júnior, a BJ, a Federação, que é a FEGERS, e os núcleos, e aí dependendo de qual EJ tu é, de qual região tu EJ faz parte, um núcleo vai estar mais presente do que outro. E o que fazem as instâncias, né? Porque às vezes a gente fica super preso ali na execução dentro da EJ, ouve bastante falar sobre FEGER, sobre BJ, sobre o núcleo, mas não entende muito bem o que as instâncias fazem de verdade. Então, basicamente, se a gente tiver que resumir em relação a todas as instâncias do MEG, o que elas fazem, elas representam e elas desenvolvem o movimento Empresa Júnior, olhando daí para a sua lente de atuação, né? Então, a BJ olhando para o MEG a nível nacional, as federações olhando para o MEG a nível estadual, e os núcleos, né, onde existem, olhando para o MEG a nível regional. Mas, basicamente, um resumão do que as instâncias fazem hoje dentro do MEG, elas representam e desenvolvem... Mas, basicamente, então, olhando para o que as instâncias fazem de verdade, né? Olhando, assim, para o resumo, independentemente de qual instância seja, representar e desenvolver o movimento Empresa Júnior. Então, representar olhando muito, né, em relação a governo, sociedade, universidades, enfim, olhando para o ecossistema, como é que as instâncias conseguem cada vez mais dar mais visibilidade para o movimento Empresa Júnior e também em relação a outras instâncias do MEG, e desenvolver, então, para garantir, de fato, a formação de lideranças dentro do MEG e também o crescimento e a evolução das EJs. Então, basicamente, se tiver que resumir, as instâncias representam e desenvolvem o movimento Empresa Júnior. Mas por que existem instâncias diferentes, então, né? Qual é a diferença entre cada? De novo, se tiver que resumir a diferença entre cada uma, a gente vai olhar para essas duas palavras: profundidade e influência. Então, quanto maior a gama de EJs que estão dentro da gama de atuação daquela instância, menor vai ser a profundidade de atuação, mas maior vai ser a influência. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto menor o número de EJs que estão dentro, né, da gama de atuação daquela instância, então quanto menor esse número, maior vai ser a profundidade, mas menor vai ser a influência. Então, olhando só para representar isso um pouco melhor, né, visualmente. A confederação, ela tem uma profundidade de atuação com as EJs bem menor do que as outras instâncias, mas ela tem um nível de influência muito maior, porque as ações que são criadas, os estímulos que são criados, eles são criados para o MEG a nível nacional. Quando a gente olha para a federação, a gente tem um aumento, né, um pouco de aumento no nível de profundidade, mas a gente ainda trabalha bastante em influência, principalmente a FEGERS, que hoje tem já 3 núcleos dentro da sua rede. Então, a federação consegue aumentar um pouco esse nível de profundidade em relação à confederação, mas ainda trabalha majoritariamente por influência. E quando a gente olha para os núcleos, a gente vê que esse nível de profundidade aumenta bastante, o nível de influência não tanto, né, porque o número de EJs é menor e está ali concentrado em uma região, mas os núcleos conseguem ter esse trabalho em profundidade no dia a dia da EJ, conhecendo a realidade da EJ muito, muito mais, né? Então, basicamente, a diferença é essa. Mas para conseguir trazer isso em ações, né, vamos entender um pouquinho mais o que cada uma das instâncias faz hoje em dia. Então, a Brasil Júnior
né? Vamos só reforçar aqui, representa o MEG a nível nacional. Também é responsável pela criação do pé da rede, que a gente viu no último vídeo, então é a instância responsável por fazer com que o pé da rede seja construído, seja revisado e, enfim, seja executado, né? Além disso, a BJ presta muito suporte às instâncias, então federações, núcleos, são sim ali a principal foco de atuação em relação ao suporte da BJ, então prestando muito suporte a essas instâncias do MEG. Acompanhe o seu LJ, que aí, né, um documento, uma certificação extremamente importante para que a nossa EJ esteja regularizada, e a BJ faz todo esse acompanhamento. Também é a instância responsável pela criação, enfim, acompanhamento, planejamento do ranking das universidades empreendedoras, que surgiu em 2019 e é um ranking que posiciona as instituições de ensino do país em relação ao seu nível de empreendedorismo, e foi uma conquista super, super legal, assim, um projeto que deu muito resultado para as universidades. E, por fim, mas não menos importante, também tem eventos e capacitações, né? Então, os eventos da BJ, obviamente, por ser uma instância que trabalha com essa atuação a nível nacional, também são para a rede a nível nacional. Então, a gente tem o ENEG, que é o Encontro Nacional de Empresas Júniores, e o EDL, que é o Encontro de Líderes do MEG, né? Então, o ENEG para a rede inteira, o EDL ali, ele é focado mais nas lideranças formais de EJ. Então, galera de diretoria e de gerência, que são os eventos que acontecem todo ano e fazem parte da atuação da BJ. Quando a gente olha para a FEGERS, então, enfim, né, para federações, em primeiro lugar, reforçando, a federação representa o MEG a nível estadual. Além disso, né, conecta a Rede Gaúcha com o ecossistema, então, com universidades, instituições de ensino superior, com a sociedade, com empresas do mercado, com outras instâncias também, então, responsável por essa conexão entre Rede Gaúcha e ecossistema. Além disso, o desenvolvimento das EJs junto aos núcleos, então, como eu falei, assim, né, a FEGERS, ela trabalha bastante por influência, mas a gente também, hoje, olha bastante para o desenvolvimento das EJs junto com os núcleos, né, então, usando o conhecimento, profundidade que os núcleos têm para traçar ações em conjunto, prestar suporte aos núcleos também, então, hoje a FEGERS, assim como a BJ, presta suporte às federações e aos núcleos, a FEGERS hoje é responsável por prestar suporte aos núcleos e garantir que os núcleos, enquanto organização, enquanto instâncias, vão conseguir crescer e amadurecer cada vez mais. A expansão, né, de EJs junto aos núcleos também, então, olhando muito para a federação, filiação, fundação de novas EJs em conjunto com os núcleos também. E por último, mas não menos importante, eventos e capacitações, né? Então, hoje a gente tem como principais eventos que fazem parte aí da jornada da FEGERS, o EGEG, que é o Encontro Gaúcho de Empresas Juniores, que é um evento para a rede inteira, o Lidera, que é um evento focado também nas lideranças, né, formais de EJs, e ali no final do ano o Prêmio FEGERS, então, para reconhecer todas as EJs que mandaram muito bem, comemorar muito e celebrar o ano que terminou. E, por fim, mas também, com certeza não menos importante, olhando para os núcleos, né? Então, no caso do Rio Grande do Sul, Núcleo Impulso, NEG Sul e NEG Poa, né? Em primeiro lugar, reforçando, representar o MEG a nível regional, então, como eu falei, Núcleo Impulso representa a região Centro-Oeste, NEG Sul representa a região Sul e o NEG Poa representando a região metropolitana. Representar as EJs frente ao MEG, então, como eu falei, né? O núcleo, por ter essa atuação mais em profundidade, consegue entender com mais assertividade as dores, as necessidades, as expectativas de cada uma das EJs e representar isso frente ao movimento. De novo, desenvolver as EJs em conjunto com a FEGERS, então esse trabalho é feito bastante em conjunto. A filiação de novas IES, então realmente conseguir expandir o movimento para que a gente consiga estar em novas instituições de ensino superior. Direcionar muito a rede, então entender quais vão ser os próximos passos, entender quais vão ser os próximos passos do movimento e direcionar a sua rede para o alcance de resultados. E, com certeza, não menos importante, e por último, os eventos e capacitações, né? Então, aí depende de cada polo, quais vão ser os eventos, qual é o nome dos eventos, quando eles acontecem, mas os núcleos também têm aí seus eventos regionais, tem seus eventos um pouco menores, então café com núcleo, dependendo de cada um dos núcleos, mas também tem vários momentos aí, vários pontos de contato super importantes com a rede. E por fim, então, entrando um pouquinho nas áreas das instâncias, né? Então, como é que hoje, dentro das instâncias, a gente se divide para potencializar o nosso trabalho? Primeira área, então, desenvolvimento, né? Então, a galera que faz parte de DDE, que é a sigla abreviando, ou que faz parte da área de desenvolvimento da instância,
olha muito para o fortalecimento das EJs, e a gente faz isso por meio de trilhas de suporte, conexão com agentes internos, externos do movimento. Então, o DDE olha muito para o crescimento e evolução das EJs. Presidência executiva, então, conseguir promover a marca, né, para o ecossistema, conectar o MED com outros atores da sociedade. Então, muito forte aí a lente de representatividade do movimento perante ao ecossistema. Expansão, então, como eu falei, né, expandir o MED, levar o acesso à vivência empresarial para cada vez mais pessoas, fortalecer o relacionamento do movimento com as instituições de ensino e trazer novas EJs para a rede. A gente tem a presidência do conselho, então, muito como a pessoa, né, o cargo que representa as EJs dentro das instâncias e consegue também articular as ações com os conselheiros e as conselheiras. Então, fazendo essa ponte muito forte entre instâncias e rede. Comunicação, formação empreendedora, experiência, enfim, existem vários nomes para a área que hoje, né, eu sou diretora, mas é basicamente o desenvolvimento do empresário, da empresária júnior, promovendo capacitações, conteúdos, eventos. Então, da mesma maneira que a DDE olha para o crescimento, para a evolução das EJs, quem está em Comunica, FA e Experiência olha para o desenvolvimento e crescimento dos empresários e das empresárias juniores. E, por fim, a vice-presidência executiva, né? Então, é quem vai estar ali acompanhando a estratégia, cuidando do administrativo financeiro, promovendo, né, que a cultura da instância se mantenha perene, seja respeitada e conseguindo potencializar a jornada do time, né? Então, vice-presidência olha muito para o time, para a organização e instância, para que tudo ande conforme o planejado. E, gente, era tudo isso que eu tinha para falar nesse curso sobre o movimento Empresa Júnior, esse movimento que transforma tanto a minha vida e pelo qual eu sou tão grata. Espero muito que vocês tenham conseguido aproveitar, tenham tirado já várias dúvidas. Caso tenham mais dúvidas, estamos sempre à disposição. E é isso. Se tu tá chegando no movimento agora, espero que tu aproveite muito da caminhada, abraça muitas oportunidades que surgirem para ti. E se tu já tá no movimento há mais tempo, de repente tá se despedindo, espero muito que tu tenha tido uma caminhada super gratificante dentro do MED, como eu tô tendo. E é isso, gente. Nos vemos por aí. Aproveitem muito o Fejers Mais. Tchau, tchau.